Beleza, gente. Boa tarde a todos, todos os presentes. Pessoal se acomodando aí nesse dia 24 de abril. A gente no meio de uma quarentena que a gente já imaginava ter visto de tudo. Hoje vem mais um dia daqueles para mexer com todos os brios, né? Para fazer a gente entender de que isso aqui ou é um pouquinho de Brasil, né? Então, mais um dia aí que a gente está vendo, inclusive agora tendo pronunciamento do presidente da República falando sobre a demissão. Hoje cedo a gente teve a saída do agora ex-super-ministro Sérgio Moro, né? A gente sabe que é uma mudança de cenário completa, mas que até é legal que alguns de vocês que já vêm acompanhando o bate-papo que a gente está trazendo 3 vezes na semana, a gente está trazendo bate-papo para vocês sobre o cenário econômico, trazendo algumas personalidades do mercado financeiro. Muitos de vocês já estão acompanhando. A gente esteve com o Paulo Gama, analista político da XP, salvo engano, no início da semana, e ele conversou sobre tudo que vinha passando no cenário brasileiro, e acabou que eu até brinquei com ele hoje. Paulo, e agora? Dá para falar que está tudo igual? Ele, Marcel, mudou tudo. Então, a gente sabe que cada dia no Brasil a gente passa por algo diferente, né? Deixa eu me apresentar aqui para alguns que não me conhecem. Eu sou Marcel Navarra, sou sócio-diretor da InvestSmart. A InvestSmart, que é um dos principais escritórios de investimentos ligados a investimentos no Brasil, não só aí em BH, mas no Brasil inteiro, certo? A gente já atua há 8 anos junto à XP Investimentos, tendo aí o que eu acredito ser hoje o principal shopping de investimentos do país à nossa disposição, tá? Então, acho que a XP, todos vocês já conhecem um pouco, sabem que hoje é o maior shopping financeiro da América Latina. Hoje, acredito que todos vocês já não tenham mais dúvidas sobre a segurança, sobre o tamanho. A gente sabe que hoje um dos principais sócios da XP é o Itaú. A gente sabe que a XP realizou um dos maiores IPOs da Nasdaq no último ano. Inclusive, a gente esteve presente lá com toda a equipe da XP, um baita evento. Então, assim, todos vocês já conhecem um pouco mais da estrutura, né? A gente tem aí em BH hoje 3 escritórios, com 3 equipes fantásticas para atender todos os clientes aí. Acho que boa parte de vocês já conhecem. Se não conhecem sede física, também estão convidados a conhecer, tomar um cafezinho. Inclusive, agora, no meio do pronunciamento, convido vocês a, de repente, aproveitar, fazer uma pipoquinha, trazer um pãozinho de queijo, algo assim, um cafezinho, porque acho que hoje vai ter bastante assunto bom. Eu tenho certeza até de que muito do que as pessoas que vão passar por aqui hoje estavam montando acabou já sendo desfeito de maneira completa, né? Porque a gente passou por uma turbulência gigante. Turbulência essa, gente, que afeta muitas vezes o nosso dia a dia? Sim, mas a grande questão que a gente acredita aqui é que um trabalho bem feito, quando você tem um plano bem montado, porque seus investimentos, gente, nunca são simplesmente olhar o seguinte: ah, eu fiz uma aplicação agora, quero retirar amanhã com mais lucro. Não. Nós precisamos ter planos para o nosso investimento. A gente precisa saber se eu coloquei o meu dinheiro aqui, em que eu dividi ele? Eu dividi ele em uma etapa para minha aposentadoria, dividi ele em uma etapa para uma viagem anual, eu fiz todo esse fluxo, eu entendi certinho qual é a caixa e o objetivo de cada parte do meu dinheiro. Isso é fundamental para quê? Para que a gente possa aproveitar oportunidades. Oportunidades essas que muitas vezes, muitos de vocês acreditam que sejam feitas somente na parte de ações, somente na parte de renda variável. Mas não. Hoje, por exemplo, a notícia da saída do Sérgio Moro fez uma mudança de preços completa em muitos ativos de renda fixa. Ativos de grandes empresas, de empresas como Klabin, de empresas como Petrobras, como fugiu agora o nome, a Redditor, que é uma das maiores empresas do setor de saúde do país.
várias dessas empresas que têm seus títulos de dívida emitidos e negociados em mercado tiveram uma mudança de preço gigante. Então, poxa, imagina o seguinte, pela manhã eu comprava uma dívida da Petrobras que me garantia inflação mais 4% ao ano. Isso isento de imposto, gente. Eu estou falando que a gente teria garantido ali 4% de juro real, certo? Que é o quanto a gente ganha além da inflação. Quando deu 1 hora da tarde, aquilo ali mudou para inflação mais 4,5%. Por quê? Automaticamente, com uma saída, como a gente teve a saída de hoje, principalmente como foi, ela acaba afetando bastante, né? Mas eu vou deixar esses aspectos todos mais à frente para alguém que é muito mais, digamos assim, preparado até para falar sobre esse cenário. O que eu quero trazer aqui para vocês, enquanto isso, é um pouco dessa informação de que a nossa equipe está toda preparada, nossa equipe ela está pronta para atender vocês, entende muito bem quais são os objetivos de vocês, para que a gente possa traduzir, pegar essa sopa de letrinha que é feita no mercado financeiro e traduzir para vocês. Porque quando a gente começa a entrar naquela sopa inteira de CDI, LCI, LCA, CDB, gente, isso gera uma baita de uma confusão e a gente sabe muito bem disso. Então, nosso papel como empresa é poder traduzir o mercado financeiro para vocês, entender os objetivos de vocês e levar vocês até as lojas corretas dentro desse shopping. É levar vocês até onde vai ser melhor, qual vai ser o melhor veículo para levar vocês até os objetivos, tá? E nisso vocês podem ter certeza que aí em BH vocês estão muito bem servidos, não só em BH, tá? Acho que Minas inteiro, Brasil inteiro, a equipe da InvestSmart está muito bem preparada para atender todos vocês. Acho que a gente precisa entender um pouco mais, o mercado mudou completamente, até pouco tempo atrás a gente tinha uma taxa de juros que remunerava em 1% ao mês, fácil, coisa que hoje em dia não existe mais. A gente hoje tem que entender que a média do quanto o mercado paga hoje está na casa de 0,34. E detalhe, gente, isso pode cair. Cair como assim, Marcelo? A poupança não paga mais 0,5%? A poupança antiga hoje vale ouro, aquela que pagava 0,5% mais taxa referencial. A poupança nova hoje paga 70% do que a Selic paga. E acho que boa parte de vocês hoje já conhecem um pouco mais a Selic, né? Que até pouco tempo atrás, toda vez que a gente via no jornal, falava, ué, mas quem diabos é essa Selic? Hoje a gente já sabe mais a fundo porque a gente está sentindo isso no nosso bolso. O que antes a gente conseguia aplicar o dinheiro no mês seguinte, saber render 1%, rendeu. Mas todo mês rende 1? Rende, todo mês rende 1. A gente sabe que não existe mais. Hoje a gente tem que se adaptar a ou a gente recebe 0,3 ou a gente pensa em mudar a forma como a gente investe. E mudar a forma como a gente investe, gente, não necessariamente quer dizer mais risco. A gente pode mudar a forma como a gente investe tendo maior inteligência na hora do investimento também. A gente pode ter uma equipe que sabe procurar os melhores produtos para você, porque muitas vezes o mesmo produto, com a mesma segurança, tem taxas completamente diferentes. Assim como a gente pode entender o seguinte, poxa, será que todo o dinheiro que eu guardo, eu preciso dele para o mesmo dia? Poxa, não tem parte do meu dinheiro que eu estou guardando ele para minha aposentadoria? Então, para que eu preciso dele aqui agora na minha mão? Eu não posso aproveitar, por exemplo, pegar um ativo, vamos para um produto bem normal, um CDB de um banco X, sem dar nomes aos bois, tá? Mas um CDB de um banco X, que eu posso pegar e aplicar ele aqui agora. Se esse banco me sabe que eu não vou precisar pegar esse dinheiro de volta em 2, 3 anos, vocês não acham que esse banco vai me pagar muito mais por esse meu dinheiro do que se eu estiver colocando ele de imediato e podendo tirar amanhã? Então, esse tipo de inteligência que a gente quer proporcionar para vocês. A gente está fazendo direto os eventos, trazendo um pouco de conhecimento, tentando auxiliar todo mundo a passar por essa quarentena, esse isolamento, esses tempos difíceis, tá? Que estão sendo muito difíceis. Muitos de vocês estão com problemas na empresa, problemas alguns parentes ou amigos com problemas. Então, a gente sabe que não está fácil e o nosso intuito é, com conhecimento,
trazer uma forma de ajudar vocês na adaptação, que é o que a gente mais vai precisar para esse momento. Porque o momento é de mudança, e quem não se adaptar bem a essa mudança, gente, pode acabar sofrendo um pouco mais. Então, nosso intuito é conseguir facilitar essa mudança para vocês, tá? Então, a gente está acompanhando o dia a dia, está trazendo informação, toda semana que vem já tem mais lives. Quem quiser, gente, acompanhar até todos os vídeos que a gente fez, as videoconferências que a gente fez, estão no nosso canal no YouTube, tá? Pode procurar lá como Invest Smart, tá até aqui escrito no colete, tá? Invest Smart, procurou ali, a gente está com o canal com todas as gravações feitas. Então tem bastante bate-papo legal sobre o mercado de ações. A gente trouxe praticamente os melhores nomes do mercado financeiro, tá? Tanto para falar de ações, quanto para falar de renda fixa, quanto para falar de exterior, todo o cenário para vocês. Por quê? Com conhecimento, gente, eu tenho certeza que cada um de vocês passa mais fácil por isso e, quiçá, não simplesmente passa mais fácil, tira bons proveitos disso. Porque, para quem conhece o mercado há um tempo, sabe que na hora que a maioria do mercado está desesperado, é que os oportunistas conseguem fazer os melhores resultados. Então, a gente quer conseguir trazer um pouco disso para vocês, trazendo essa educação, trazendo um pouco mais desse dia a dia para vocês, tá? Hoje, a gente vai ter um dia bem corrido aqui, uma sexta-feira muito agitada. Eu vou passar a palavra aqui para a minha sócia e gestora do escritório de BH de funcionários, a Isabela Porto. Isa, tá por aí, Isa? Tô sim, Marcel. Boa tarde, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou Isabela Porto, sócia e gestora do escritório da Invest Smart aqui em Belo Horizonte. É um prazer para a gente poder estar aqui fazendo esse encontro com vocês. Está recebendo aí agora o Marcos Ross, que é o economista da XP, e vai dar um viés para a gente de como anda esse mercado num dia que foi muito tumultuado e ainda está sendo, né? Para isso, eu vou chamar a Bárbara Terra, que é nossa assessora, e vai conduzir esse bate-papo com o Marcos. Bárbara, está aí? Estou aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos. Para quem não me conhece, sou a Bárbara Terra, sou assessora de investimentos da Invest Smart. Hoje é um prazer estar aqui hoje assim de um modo bem diferente, né? Estamos tendo que nos reinventar nesse formato online e estamos aqui com o economista sênior da XP Investimentos, Marco Rossi. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação aí de você para nós, e você que ocupa hoje essa cadeira importante aí dentro da XP, né? E passasse aí para a gente não só um pouco da sua história, mas também um pouco aí do cenário que estamos vivendo bem tumultuado. Bom, obrigado, Bárbara. Obrigado, Isabela e Marcel. É um prazer estar de novo aí com vocês, né? Ano passado a gente se encontrou presencialmente, dessa vez a gente está de uma maneira inusitada aqui junto, inclusive concorrendo aí com uma declaração presidencial, né? Um momento histórico que a gente vive, conturbado. Então, quer dizer, o meu nome é Marcos, você pediu para fazer uma apresentação rapidinha. Meu nome é Marcos, sou economista da XP, e eu acho que a ideia hoje é, pelo menos, compartilhar com vocês um pouco da nossa cabeça, né? A gente vai também tentar dar um horizonte para vocês, ainda que com base num desdobramento muito rápido e muito intenso, assim, por dizer, de hoje, mas a gente vai tentar fazer algum panorama aí para vocês, tá? Então, antes de mais nada, só fazer uma recapitulação muito rápida, dizer que, assim, essa crise que bateu no Brasil, ela não bateu só no Brasil, ela bateu no mundo inteiro, essa crise de saúde, né? Esse foi um erro não só nosso, um diagnóstico errado da XP, mas do mercado financeiro inteiro e de líderes mundiais, de que esse problema ia ser só um problema de saúde restrito a um país só inicialmente, né? Então, a gente começou a ouvir desse tal de coronavírus
lá para começo de janeiro, não foi uma surpresa o nome, não foi uma surpresa o problema em si, o problema foi o diagnóstico, né? Acho que começamos a ter um entendimento de que aquilo seria uma crise de saúde localizada, que ia criar um choque de oferta aí negativo, restrito de oferta, né? Um choque negativo de oferta que seria relativamente pequeno, né? Porque o Brasil, na cadeia global, não é um grande player, não é um grande participante. Então, a gente começou a ter um entendimento de que seria uma crise de oferta que não roubaria muitos pontos do PIB. Levo engano, né, nosso, do mercado financeiro, dos líderes de saúde. O problema não era nem letalidade, o problema é que a gente errou no contágio, né, de achar que a baixa letalidade não ia ser um grande problema, e a gente esqueceu o contágio, e esqueceu que do contágio a gente já tem uma pandemia, e que a pandemia ia virar um grande choque negativo de demanda no mundo inteiro. Então, a única coisa que diferencia as economias hoje em dia é, primeiro, quando esse episódio aconteceu, e segundo, que respostas econômicas e políticas a gente vem dando para esse problema, tá? Então, eu vou começar a fazer 3 pontos principais, né? Eu tenho três grandes pontos para fazer aqui. Primeiro, é com relação à via internacional, né? Porque parte da recuperação do Brasil vai vir da recuperação global. E aí que é a curiosidade, porque parece que, ainda que muito da notícia seja negativa, vindo de fora, ela vem surpreendendo positivamente, né? O PIB da China desacelerou muito menos do que a gente imaginava, já temos um indício de recuperação em vários países da Europa. Então, assim, a resposta dos Estados Unidos foi extremamente forte em frente à crise, apesar de ter vivido um período de negação. Então, assim, do lado internacional, as surpresas vêm sendo positivas, tá? Então, principalmente da China, eu destacaria aqui, porque dado que 28% ou até mesmo 30%, vamos arredondar um pouquinho para cima, das exportações brasileiras vão para a China. Então, a China é o nosso maior parceiro e é um parceiro que já está esboçando sinais de reação. Óbvio que, nesse cenário muito incerto, ainda existe um risco dessas economias patinarem e, com isso, o Brasil patina junto, né, por via do canal do comércio mundial. Além disso, acho que tem aquele fantasma ainda da guerra comercial e da desglobalização, que a gente tem de um segundo pano de fundo, que o primeiro é o coronavírus agora, e o segundo a gente volta aí para os 2 anos anteriores, que é de guerra comercial e desglobalização. Então, a gente tem um cenário aí complexo. Então, existe sim risco associado, né? A gente pode ter aí um agravamento das condições de desglobalização por conta do coronavírus, né? Muitos países podem começar a adotar uma política muito nacionalista de comércio mundial, de produção, tá? Então, esses são os riscos, por um lado, do cenário internacional, mas, por enquanto, as notícias vêm sendo relativamente positivas, elas vêm surpreendendo para cima, tá? Esse é o primeiro ponto, é a via internacional. Agora, quando a gente olha o Brasil internamente, né, o ambiente doméstico, a gente separa em dois pontos principais. Primeiro, com relação às medidas fiscais e de liquidez apresentadas pelo Banco Central, a gente pensa em que medida todas essas medidas foram capazes de alguma forma, substituir essa parada súbita da economia. Então, a economia estava girando aí numa base 100, e ela foi quase a zero, né? Assim por dizer, principalmente alguns setores aí mais importantes na composição do PIB, como o setor de serviços, né? Isso não é novidade para ninguém aqui, né? Imagino. Então, assim, com relação a esse aspecto, a gente viu aí um volume de aproximadamente 900 bilhões de reais, algo aí próximo de 6% do PIB sendo anunciado, mas a gente tem algumas considerações, né? Que tanto para parte desse valor que foi direcionado para auxílio de pessoas físicas e parte desse valor que foram anunciados para pessoas jurídicas, eles parecem ter um efeito limitado. Primeiro, não existe necessariamente um erro da natureza, do escopo das medidas. Elas, em grande medida, elas até são acertadas, na medida em que elas tentam resgatar renda e emprego, né? Então, do lado das pessoas físicas, acho que a política, a medida
de mais prominência é o voucher, o chamado Corona Voucher, que começou a ser pago 4 dias atrás. E do lado das empresas, eu diria um grande destaque aí, para além dos diferimentos de impostos, são os auxílios para a folha de pagamento, né? Então, eu vou, a partir de pequenos exemplos, tentar generalizar um argumento maior, que é de mostrar que dessas medidas, elas parecem ter um alcance limitado, né? Então, com relação a esse voucher, a gente tem aí é óbvio que existe um grau de heterogeneidade muito grande em relação às quarentenas no Brasil, mas via de regra, a gente tem aproximadamente 1 mês e meio de quarentena estabelecida, né, de políticas de isolamento social já estabelecidas, e a gente não tem um indício de que esse dinheiro foi relativamente bem desembolsado, ou foi rapidamente desembolsado. Então, a gente tem 1 mês e meio aproximadamente desse dinheiro não chegando na conta das pessoas, né? Óbvio que começou a ser pago, existe uma sobrecarga no sistema, demanda maior que oferta, então, assim, ainda existe um quê administrativo e não dá para falar, descredenciar 100%. Essa política vem funcionando. A gente já tem disso que é um volume aí de aproximadamente uns 17 bilhões já haviam sido desembolsados com aproximadamente 3 dias de política já colocada. Então, assim, é só uma ressalva, né, de que, sim, ela demorou 1 mês e meio, e essa demora, ela potencialmente pode ser associada com as quebras preliminares das quarentenas, né? A gente vê o Brasil entrando numa rota de discussão de relaxamento das políticas de isolamento social, como se o Brasil fosse um país europeu, que está aí 1 mês à frente. Não é isso, né? O Brasil ele está atrás desses países. A gente ainda está numa parte aí da chamada curva de contágio, que está longe dos países europeus. A gente ainda está numa fase de contágio extremamente alta. A gente viu ontem mesmo o Ministério da Saúde divulgando a morte de aproximadamente 400 pessoas em 24 horas. Ainda existe todo um debate aí de se esses números estão subestimados ou não, tá? Então, assim, pode ser que o fato das políticas estarem demorando para serem efetivadas pode estar associado com relaxamentos preliminares das quarentenas, e isso aumenta o risco à frente, não só fiscal, mas de saúde, obviamente, e acho que até primariamente. Tá? Esse é um pequeno exemplo. Outro exemplo é a junção do PIS/PASEP, do fundo PIS/PASEP, que tem aproximadamente 21 bilhões, iam se juntar ao FGTS. A gente tem indício de que esse trâmite administrativo ainda está acontecendo. Os desembolsos estão programados para acontecer em junho. Daqui até junho tem muita água para correr embaixo dessa ponte e então não vai vir esse desembolso até o momento. O mesmo argumento é válido para a segunda parcela da antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Então, assim, eu dei 3 pequenos exemplos para mostrar que essas medidas fiscais, apesar da natureza delas ser relativamente correta, o escopo também, a efetividade delas está sob questionamento. Tá? Pensando do lado das pessoas jurídicas, a gente também tem indício de que pequenas empresas, especialmente, estão tendo dificuldade de saber como proceder para se beneficiar de todas as políticas anunciadas, desde diferimentos de impostos, né, se o sistema S vai ser só a parte da União, se não vai ser, que tipo de imposto, quem, quando, quanto pode, e outra, a folha de pagamento, né, que são 40 bilhões, sendo que 85% desse volume vai ser garantido pelo Tesouro e o restante, os 15%, por bancos. A gente tem indício que as pequenas empresas não estão tendo acesso rápido e fácil a esse tipo de crédito para financiar a folha de pagamento, né? Se você me permitir aqui, então, eu vou compartilhar uma tela. Eu não estou podendo compartilhar uma tela, né? Eu vi aqui que na nossa opção aqui eu não posso compartilhar uma tela. Eu ia mostrar um gráfico, mas eu posso descrever ele aqui em palavras, né? Existe uma ferramenta no Google chamada Google Trends, né? Ou seja, essa ferramenta ela permite com que a gente possa buscar no Google quais são as expressões chaves que vêm sendo buscadas pelas pessoas. A gente pode buscar, inclusive,
a evolução de algumas expressões chaves né, sendo buscadas pelas pessoas. Se você entrar lá e colocar a palavra seguro-desemprego e colocar desde 2004 até agora, até essa semana a gente tem informação, a gente tem a evidência de que o mercado de trabalho já está sofrendo uma deterioração extremamente rápida, né? Extremamente rápida. A gente já chegou no ponto máximo do pedido de seguro-desemprego no Brasil, que está aproximadamente o dobro do pico da crise de 2015 e 2016. Ou seja, o mercado... Obrigado, Vanise, eu acabei de receber aqui no chat que eu posso compartilhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu acho que isso é um dos gráficos principais. Eu prometo não me alongar aqui muito. Estamos aqui no Google Trends, tá? Se a gente vem aqui e busca seguro-desemprego, né? A gente dá um Enter e a gente está procurando aqui no Brasil, né? Ou seja, a gente tem aqui Brasil. Deixa eu mudar aqui a periodicidade. Vamos colocar aqui, ó, desde 2004 em diante. E a gente está buscando pelas palavras-chave, né? Essa é a palavra-chave, seguro-desemprego, e a gente tem a evolução. A gente consegue notar esses sobes e desces entre anos que mostra a sazonalidade da taxa de desemprego. Então, essa série, ela de alguma forma pode ser vista como uma taxa de desemprego, né? Grosso modo, no Brasil. Então, ela chegou a bater aqui num nível de 61, né? Em que 100 é o máximo, tá? 100 é o máximo e ele está aqui, né? Ele é o último dado aqui de abril. A gente está vendo aqui em abril de 2020, esse número, ele registra 100. O Google, ele não informa para a gente o volume de buscas. Se tem 17 milhões de buscas, se tem 152 milhões de buscas. Ele chama esse máximo de 100 e renormaliza a série para trás, né? Tudo com base nesse 100 que é o máximo. Mas a gente já consegue ver aqui a escalada que não foi, né? Se a gente está falando do auge da crise aqui, que foi de 61, a gente está falando aqui de quase o dobro em um mês só, né? Aqui no mês de abril, tá? Era esse gráfico que eu queria compartilhar, eu volto aqui para a nossa tela agora, tá? Eu queria que vocês tivessem esse gráfico em mente, que ele mostra que, sim, já existe uma deterioração econômica rápida em curso na economia brasileira. E eu mostro o mercado de trabalho para vocês, porque eu acho que ele é uma medida resumo do que está acontecendo tanto do lado das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, né? As empresas estão tendo que demitir, elas já estão o fazendo, né? Então, assim, a gente já tem uma evidência vindo aí das buscas do Google. As pessoas buscam essa expressão querendo saber em como dar entrada no seguro-desemprego. Tá? Então, assim, isso mostra, de alguma maneira, que essas medidas ainda talvez não sejam suficientes para fazer frente a essa crise. Tá bom? Então, esse é um primeiro ponto do ambiente doméstico que eu queria ressaltar para vocês. O segundo, aí, obviamente, a gente vem para o dia de hoje, que é o ápice, que é a parte política, né, que é o outro grande ponto. Então, eu falei primeiro do internacional, falei que as medidas vêm, quer dizer, as últimas notícias têm surpreendendo para cima, surpreendendo positivamente, ainda que seja um ambiente desafiador. Segundo, eu falei do alcance das medidas fiscais apresentadas pelo governo até o momento e digo que existe um grande ponto de interrogação em termos da efetividade delas. E agora o último ponto, o terceiro ponto que eu faço, e obviamente depois a gente pode abrir para pergunta e tudo mais, para a gente não se delongar tanto aqui, é a questão do ambiente político no Brasil, né? Existe uma deterioração extremamente avançada e rápida em curso, né? Não que seja uma grande novidade, a gente viu em questão de uma semana atrás, aproximadamente, a demissão do ministro da Saúde, num ambiente em que nenhum país do mundo está passando por esse tipo de episódio político. Agora a gente tem a demissão do que era chamado o super-ministro Sérgio Moro, que foi uma das âncoras aí do governo do governo Jair Bolsonaro, e a gente vê uma deterioração muito grande em curso. E a gente se pergunta, obviamente eu como economista, não sou um analista político, um cientista político, não posso falar com muita propriedade, mas a gente sempre se arrisca a tentar entender como os desdobramentos políticos eles vão bater na economia brasileira, né? Ou seja, na medida em que
esse ambiente político começa a conflitar com o econômico, a gente sempre faz alguma ponderação a respeito. E o sinal que a gente tem é que a gente já vai viver uma deterioração muito grave das expectativas econômicas, e não só para 2020, mas como possivelmente para 2021, né? Porque boa parte da chamada agenda de reforma, que a gente esperava que voltasse aí no segundo semestre, que era o nosso cenário base, ainda é, mas obviamente a gente está em fase de revisão por conta dos últimos desdobramentos, mas essa agenda de reformas estruturais de mais longo prazo, elas já são extremamente comprometidas, né? Então, a gente começa a se perguntar agora não só o quanto o corte vai ser fundo nesse ano, né, em termos de produto, em termos de quanto que a gente vai perder de atividade econômica, mas a gente já começa a se perguntar até mesmo o que vai acontecer para 2021, né? Porque a deterioração das expectativas, eu vou compartilhar um último gráfico aqui com vocês, eu não quero mostrar o último gráfico que a gente tinha disponível aqui, da confiança do consumidor e do empresário brasileiro. Eu vou explicar rapidamente. Assim, são índices de confiança em que acima de 100 a gente tem um ambiente de confiança, e quanto mais acima de 100, mais confiança, e quanto mais abaixo de 100, mais desconfiança. Tá? Isso aqui não tem influência sazonal, a gente tem aqui diversos setores, né? Não só consumidores, mas indústria, comércio, os empresários como um todo, serviço, construção, tem uma gama grande aqui de setores, e a história é muito parecida entre eles, né? A gente sofreu um processo de deterioração da confiança extremamente abrupto, aqui entre 2015 e 2016, e esse índice de confiança ele passou a se recuperar após o impeachment, né? Esse gráfico aqui, só para mencionar, a fonte é da Fundação Getúlio Vargas, tá? Eles compilam isso todos os meses, e aqui no Eixo X a gente tem os meses, e a última informação que a gente tem é uma prévia de abril, tá? Então, o que a gente vê aqui? Que o pós-impeachment foi marcado sim por uma recuperação da confiança econômica, mas uma recuperação muito volátil, com muita dificuldade de romper essa barreira do 100. Né? E no momento em que a gente começava a o fazer, a crise bateu, e obviamente essa crise aqui em grande parte, essa queda abrupta que em um mês só a gente já passou os mínimos históricos, né? Esse aqui era o mínimo histórico, agora já não mais, estamos aqui, né? Os mínimos históricos a gente já mostra um processo de deterioração da confiança generalizado no Brasil, mas que em grande parte isso aqui devia ser mais restrito ao coronavírus. E agora a gente tem esse segundo elemento que chama o ambiente político, né? Esse ambiente político ele vai trazer mais complicação para esse índice. Não só no sentido de levar ele para baixo, mas como de numa retomada, assim como foi o processo de retomada aqui atrás, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, vai ser uma retomada muito volátil e muito devagar, assim por dizer. Tá? Então, assim, eu mostrei alguns gráficos, eu mostrei 2 gráficos para vocês, mostrando quase que a última informação que a gente pontos. Acho que, obviamente, a gente pode aqui, se vocês quiserem debater números, falar de crescimento, de quanto que vai ser ou não vai ser, mas, assim, acho que a mensagem principal, que é o que está nos nossos relatórios, e esse cenário vem se efetivando, que é um cenário de complexidade, de muitos riscos, principalmente no cenário doméstico. Né? A gente olha para os outros países que estão conseguindo devotar todo o foco e esforço para o combate da doença, e quando a gente olha internamente aqui no Brasil, a gente vê uma perda de foco, a gente vê um aumento de polarização, a gente vê que a briga aí, ela não se fica restrita a executivo e congresso, ela já desceu aí para outras camadas do executivo, né? Entre ministérios, entre ministros,
com o executivo. Então, é um ambiente de extrema incerteza e volatilidade que a gente vai ter agora, tá? Então, é isso, Bárbara. Eu não sei se você, a partir daqui, quer que eu entre em algum ponto específico. Obviamente, eu ficaria extremamente feliz aí de poder ajudar e entrar em questões mais específicas que vocês tenham vontade de saber, né? Na verdade, vocês estão me escutando bem? Que me deu um... Sim, eu estou ouvindo bem. Ah, tá. Deu uma parada aqui para mim. Na verdade, até disponibilizar o chat, se quem quiser mandar alguma pergunta, tá? Eu tinha separado algumas perguntas aqui, eu acho que, em geral, você abordou um pouco de cada uma, mas até para entrar em linha um pouco mais profundo, né? Eu vou começar aqui pela parte da pandemia, que você falou que, você comentou que agora a gente está entrando num afrouxamento e que você acredita não ser o momento desse afrouxamento, que a gente está bem distante disso ainda comparado ao mercado europeu. Então, eu queria saber o seguinte, e diante de todas essas informações econômicas que a gente teve aí, dentre, hoje, né, você falou mais ou menos 6% do PIB foi liberado, isso quer dizer que nós vamos ter uma dívida em torno de 95% do nosso PIB hoje. Qual que seria o ponto de equilíbrio e de afrouxamento desse isolamento? Porque existe uma preocupação não só com a pandemia, claro, com a parte de contágio, mas existe também essa preocupação com a parte da retomada da economia. Muitas empresas que não estão ainda, como você mesmo disse, não estão tendo acesso, né, a essas informações e também até o próprio estímulo, né, que foi concedido. Então, o que você imagina que seria um tempo de equilíbrio? Que eu acho que é uma pergunta que eu acho que todos os clientes que eu escuto têm se perguntado. Eu sei que é difícil, né, saber, mas qual que seria o que vocês imaginam disso? Essa é a pergunta do momento. E, na verdade, eu acho que essa é a pergunta mais acertada, da forma como ela é feita, né, de qual é o tempo, e não da forma como ela vem sendo aventada, né, até pelo governo federal, de que existe um trade-off aí, entre vidas e economia. Esse trade-off, ele é falacioso, ele não existe, essas coisas andam juntas, uma é a outra é a uma, né, eu acho que eu entendo a preocupação com retomada, obviamente as políticas de isolamento social, elas que estão causando a recessão econômica, mas também são elas que estão impedindo da gente entrar num colapso maior aí de vidas e do sistema de saúde. Então, assim, precisamos cuidar disso. Então, acho que não é muito o debate. Agora, a questão é, sim, qual é o tempo ótimo. E isso é muito difícil dizer, eu diria, a primeira resposta que eu vou dar, e eu não vou fugir da resposta não, é que isso, acho que é uma resposta mais que vem da área da saúde. Acho que eles, principalmente, acho que é multidisciplinar, sim, eu acho que tem que ouvir a parte da economia, tem que ouvir a parte da infraestrutura, da cidadania, de inteligência, tudo. Acho que todo mundo tem que ter algum entendimento sobre isso, mas é primariamente uma resposta que vai vir da área da saúde, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter. Agora, com relação ao ponto ótimo, é muito difícil falar que é fim de maio, é meio de junho. Eu não vou me arriscar a dar a previsão pontual, mas uma coisa a gente consegue garantir com certeza. A gente está aproximadamente um mês atrás, né? 3 semanas, um mês, da Europa, só assim por dizer, né? E só agora eles estão começando a debater políticas de afrouxamento, o que é correto. Em algum minuto a gente vai ter que passar por isso, né? Vai ter que fazer teste em massa, entender imunidade, se imunidade em massa é uma saída ou se não é. Então, sim, teremos que passar por uma política de afrouxamento parcial, o que quer que isso signifique. Eu não sei em que maneira ela vai se dar, se são jovens, se são imunes, eu não sei, alguma coisa parcial vai acontecer. A única coisa que a gente consegue garantir, com certeza, é que na medida em que a gente está passando por uma escalada do contágio, não é hora de debater flexibilização de políticas de isolamento. Esse é o meu entendimento. Por quê? Não porque eu sou um especialista da área da saúde, porque eu não sei nada sobre isso, sobre contágio, eu não estou aqui para falar sobre coisas que eu não sei, mas eu entendo um risco econômico associado a isso.
que é aquele problema de uma recuperação em W mais profunda, né? Que a gente afundou, a gente vai começar a recuperar um pouco, se é que o ambiente político vai permitir, mas se a gente fizer uma política em que esse contágio volte a aumentar, a gente vai ter que ter uma segunda pernada de medidas fiscais, e aí a gente já vai estar numa segunda derivada do problema fiscal, como você mencionou, Bárbara. A gente está saindo aí de 76% da dívida, indo ao fim desse ano para algo entre 85% e 90% do PIB. Acho que não chega a 95% esse ano, possivelmente. Mas 95% está, obviamente, no radar para 2021, porque a dívida PIB ela não vai se estabilizar tão rápido, principalmente da forma como a gente está desenhando o resgate de receita de estados e municípios, né, que a gente está incentivando aí um outro problema que eu acho que eu não quero entrar muito no detalhe nesse minuto. Mas para não perder o foco da resposta se a gente faz uma política de isolamento que ela é errática, né, e quanto mais cedo a gente faz, mais chance ela tem de ser errática, a gente começa a correr um risco de viver uma recessão mais profunda com uma deterioração fiscal ainda maior. Né? Ou seja, aí a gente começa a levar o programa para 2021, 2022, 2023. Então, eu entendo que existe uma preocupação com o curto prazo, com a deterioração. Agora, obviamente, ninguém é bobo, a gente entende que tem um problema econômico associado às políticas sociais, mas se arriscar a liberar elas mais cedo, pode ser, inclusive, um problema econômico, um problema fiscal. Então, é melhor talvez garantir um mês pior a mais, óbvio que dando todo o suporte para quem não consegue, não pode ficar de quarentena, né? É muito fácil eu falar isso do meu home office, eu não quero parecer, né, cínico nem nada, mas com medidas apropriadas, chegando rápido, né? Então, assim, é uma visão pessimista, né? Assim, infelizmente, mas, quer dizer, toda vez que eu, como economista, eu pinto esse cenário, aí eu volto um pouquinho na fala, acho que foi o Marcel que falou no comecinho, que investimento e economia, obviamente eles estão associados, mas isso não quer dizer que a gente vai ter que parar de olhar investimento, né? Então, toda vez que eu faço uma fala um pouco mais dura aqui de economia, eu prefiro deixar claro, né, que é nesse momento que você precisa de mais assessoria, né? Você precisa conversar com os profissionais qualificados que estão cobrindo aí de perto o que está acontecendo. Então, e aí que eu faço um apelo aí para os nossos escritórios, né? E a gente vê que tem sido exemplar o posicionamento de vocês nessa crise, né? De estar criando aí mundos e fundos para chegar no cliente de vocês. Então, é isso mesmo, né? Se vai ser em título pré-fixado, se vai ser mais exposição de bolsa, não vai ser, isso aí tá em aberto para discussão, né? Isso aí é com vocês. Mas é isso que eu queria pontuar só, tá? É um grande parênteses aqui que eu fiz, porque, né, a gente sabe que toda vez que vem um discurso econômico duro, a gente não quer dizer que você vai ter que, né, abdicar aí de analisar o mercado, achar que voltar para uma poupança tá bom, porque no final das contas, todo ativo vai sofrer deterioração. Até o imóvel, o valor do seu imóvel, está perdendo valor, né, nesse minuto, né, com essa deterioração política. Só que você não está vendo, né? Então, é só essas ponderações que eu queria fazer aqui, Bárbara. Desculpa me alongar aí na resposta. Não, ótimo, ótimo. Ótimo, Marcos. Eu até estou com uma pergunta no chat, mas eu vou deixar um pouquinho do Paulo Vitor, vou esperar só um pouquinho para fazer ela. Eu quero fazer uma antes, até para dar sequência às pautas que você conversou. E eu tinha colocado uma aqui, até é um assunto que normalmente os economistas não se atrevem muito a falar, que é sobre o dólar. A gente tem visto, assim, eu tenho percebido em muitas reuniões que eu tenho entrado, que a grande parte dos gestores, não só por uma questão de diversificação, tem preferido, né, um investimento na Bolsa Americana, até por acreditar que o retorno, né, essa retomada da crise lá fora, principalmente nos Estados Unidos, vai ser mais rápida do que internamente. E aí, o que me preocupa é porque, alinhado a isso, hoje a gente está com o dólar no patamar altíssimo, temos, por um lado, excelente, uma taxa de juros baixa, e também
além disso, a gente tem essa politização que você falou. Então, a gente tem o risco político do Brasil se tornou muito grande, né, nesses últimos... Já era, e agora a gente tem sentido isso ainda mais. Hoje, por exemplo, acho que foi um exemplo muito forte disso. Então, assim, eu acho que abala a confiança do investidor estrangeiro. Então, a minha pergunta é, como você vê o dólar nesse sentido? Porque, assim, não é te pedindo um valor, tá? Eu sei que isso é impossível, mas é uma questão de, vendo todas essas coisas conjuntas acontecerem, como que a gente pode sentir que isso pode voltar ou não? Porque a sensação que a gente tem é que, realmente, a tendência é que ele fique nesse lugar de um dólar mais alto do que a gente estava acostumado a ver. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Ótimo, não, sem problema. Falar de dólar não tem problema nenhum. O que eu só não posso dar uma recomendação de compra ou de venda, né? Eu, como economista, Claro. né, não tenho esse chapéu aí, nem esse gabarito para falar isso, né? Então seria um erro meu. Mas para falar de dólar, obviamente a gente está sem bússola agora, né? Porque é um momento que não só a aversão ao risco no mundo inteiro ela é muito alta, mas como esse panorama político, especialmente no Brasil, e de deterioração fiscal, que possivelmente pode sair um pouco do controle, por hora a gente trabalha só com um cenário até positivo, né, de que vai ter uma escalada e que segundo semestre de 2020 a gente conseguiria voltar para uma agenda de reformas, mas esse cenário de hoje já começa a deteriorar um pouco esse entendimento, né? A gente começa a ver que essa agenda de reforma, essa agenda de crescimento, ela vai prejudicar. E crescimento é um dos fatores fundamentais que determinam a taxa de câmbio, né? Eu diria que tem mais ou menos 3 fatores. Eles mais ou menos que se confundem, mas eu gosto de normalmente separar nessas 3 caixinhas, que é primeiro o diferencial de crescimento com relação aos Estados Unidos, segundo é o diferencial de juros, e terceiro é o que a gente chama em economia de termos de troca, que é basicamente aí uma razão aí do valor do que a gente exporta, do que a gente importa. É mais ou menos um líquido aí de fluxo de capitais do comércio mundial, grosso modo, bem grosso modo aqui falando, né? Falando de todas elas, diferencial de crescimento, a gente provavelmente vai retrair mais que os Estados Unidos. Então, esse diferencial de crescimento não vai ajudar. Termos de troca, a gente tem visto o preço de commodities deteriorando muito, né? O preço de petróleo é uma delas, né? Então, quando você pega aí qualquer índice de cesta de commodity do Brasil, a gente vê que ele cai. Então, o termos de troca do Brasil está caindo, que é o valor das coisas que a gente vende, assim por dizer, está caindo, né? Então, relativo ao que a gente compra. Então, está entrando menos dinheiro do que está saindo. Então, assim, no líquido, o real vai perdendo força. O diferencial de juros, ele fica um pouco em aberto, porque o Brasil ele está numa rota, sim, de corte de juros, mas que o cenário de hoje ele parece interromper um pouco isso. Por quê? Porque, por um lado, a deterioração econômica e a desaceleração do preço de commodity, a desaceleração da inflação pede corte de juros. Mas, ao mesmo tempo, esse corte de juros ele está sendo associado, ele vem junto aqui com o aumento do risco do Brasil, né, da deterioração fiscal. Num cenário como esse, de corte de juros, a gente começa a ver o que a gente chama da curva empinar, curva de juros, juros futuros. Mas trocando aqui em português, claro, assim, quando a empresa vai pegar um empréstimo num banco, ela não vai pagar a Selic mais um spread. Ela vai pagar uma média ponderada desses juros futuros, até porque o empréstimo que ela vai tomar é longo, né, de longo prazo, uns 5, 6 anos. Então, o banco vai cobrar um juro médio, e esse juro médio, porque o prêmio de risco do Brasil está aumentando, está se aumentando o risco do Brasil, essa curva aí está subindo, via deterioração do câmbio também, né? Tudo meio que se conversa, né? Existe essa endogeneidade do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, tudo isso para dizer o quê? Parece que a Selic ela não tem muito espaço para ficar caindo. Apesar do cenário parecer que se fala, a gente vai levar a Selic para zero. Não é isso, porque se continuar piorando as condições financeiras, que é o que a gente chama, né, em economia, né, essa condição das empresas se financiarem,
né? Tudo que cria problema de liquidez para o setor real é um problema de condição financeira, a gente não vai ter corte Selic. Então, pode ser que esse diferencial de juro, o Brasil aí com juro de, sei lá, 3,25, 2,75, não sei a quanto vai parar a Selic, a gente por hora acha que é um 3,25 para o final desse ano, que é só mais um corte de 50, e por aí para, né? Não tem como, num cenário de deterioração das condições financeiras, o Banco Central seguir cortando juros. Tá? E mais ainda, se o Banco Central está expandindo um pouco mais o horizonte de política monetária dele, tentando entender com relação à estabilidade do sistema financeiro, tentar vislumbrar um pouquinho mais adiante, a gente vê que lá na frente a gente vai precisar de mais estímulo monetário. E o Banco Central não vai conseguir fazer como um Banco Central americano ou japonês, de ficar comprando dívida sem parar. Isso não existe. A gente não consegue monetizar a dívida como outras nações que têm uma âncora aí de confiança muito maior do que a do Brasil. O Brasil não tem gabarito, assim por dizer, de sustentar a dívida a 90%, juro a zero, isso não existe. Tá? Então, assim, existe um potencial de apreciação se houver alguma melhora, né? Alguma melhora marginal aí do estancamento da crise e assim por diante. Então, o nosso entendimento é que o dólar vai seguir, e a gente colocou isso em relatórios, vai seguir testando a máxima até uns 6, até o meio do ano, para depois, né, com a recuperação econômica sincronizada no segundo semestre, ele voltar a apreciar. Eu acho que essa apreciação, essa segunda perna, ela está em risco, porque o crescimento possivelmente não vai vir, né, o crescimento aí dos últimos trimestres. Então, pode ser que a gente viva uma crise mais profunda, com alta probabilidade que a gente vai ver um dólar de fim de ano aí testando máximas também, né? A gente está ainda em processo de revisão, então não vou arriscar números. A gente achava que, né, ia subir, como está subindo, né, até uns 5,20, para depois desses 5,20 ele apreciar para algo em torno de 4,70. O problema é que essa deterioração já chegou a 5,70 hoje, não em junho, né? Vai seguir subindo, então essa taxa de câmbio no final do ano ela também tende a subir, né? Então a gente passou de um cenário que era um 1 invertido, e a gente está repensando se isso não vai, né, voltar a subir. Então acho que é dólar para cima sim, é um cenário de aversão a risco dominando, Brasil não conseguindo decolar, né, de novo, então acho que vale muito a pena ter isso em mente para pensar na alocação de ativo, né? Essa seria a minha forma de ajudar aí vocês com isso. Ótimo, Marcos. E até porque a gente tem um tempo mais curto, né? Você tem uma reunião após e que a gente também tem outro palestrante. Eu queria finalizar com a pergunta do chat, que é o que você espera no curto prazo dos efeitos da demissão do Moro e do impeachment do Bolsonaro estar nas mãos do Rodrigo Maia. E, posteriormente, eu queria até que você desse o seu recado final, e aí depois a gente faz essa despedida aí, tá? Tá joia. Difícil dizer, né? Quer dizer, não estou nem fugindo. É uma pergunta difícil, eu sei disso. Eu não vou fugir, eu vou dar, obviamente, a única coisa que a gente tem garantia é que é um cenário extremamente ruim para o Brasil. A questão é saber, agora é dizer o quão ruim vai ser, né? Porque tem várias coisas acontecendo. Primeiro é a ingerência administrativa, a gente vai perdendo mais um ministro, já se especula-se que eventualmente até o ministro da Economia pode estar na linha de fogo também, né? A gente acompanha o noticiário, quer dizer, isso não é uma cabeça minha, mas a gente vai acompanhando o noticiário e tentando entender esses desenvolvimentos, e ele não é nada promissor. Então, assim, tem uma questão da própria gestão da máquina que vai ficando com problema, né? Não só do combate ao coronavírus, mas da gestão da máquina. E aí a segunda perna se vai ter impeachment ou não, é difícil, a gente tem que ver o Rodrigo Maia falando, acho que ele só vai se pronunciar depois da fala do Bolsonaro, tem que ver se vai acatar outros pedidos de impeachment, ele já aparentemente vai declinar o da OAB, eu não sei se isso foi fake news ou não, acho que tem que olhar aí com ressalva, mas se entrarmos numa rota de impeachment, a gente tem garantia que tem mais uma forma de paralisação na economia, que é a paralisação do Congresso. Então, a agenda econômica que já estava muito truncada no Congresso vai ficar ainda mais truncada. Então, uma segunda camada de complexidade.
né? Então, assim, a gente tem a ingerência da máquina, a gente tem a complexidade no cenário do legislativo, porque as pautas, né, PEC emergencial, reforma tributária, como o nosso analista político Paulo Gama falou hoje, ele falou uma frase muito interessante, eu vou repetir aqui, né, dando a autoria para ele, que é: reforma tributária já não era aprovada nem com o produto crescendo, imagina com o produto retraindo, né? Então, assim, é difícil pensar que essas pautas vão voltar num cenário como esse. Então, voltando à pergunta, qual é a minha leitura? A minha leitura é muito pessimista, né? A gente tem... Agora a gente não discute, o cenário está ficando assim, quer dizer, cada vez mais certo, não existe tanta incerteza mais. A gente está migrando, infelizmente, o cenário não está ficando complexo, está ficando claro. Né? As nuvens estão saindo da nossa frente e a gente está vendo que a gente está entrando num buraco sem fim. É isso que a gente está, né, tá acontecendo. Então, eu acho que tem que ter, nos próximos dias, movimentos muito sérios de estancamento da crise, né, indicativos de que a máquina vai voltar a gerir o que tem que gerir administrativamente, que o Congresso vai conseguir trabalhar e que a gente vai voltar com uma rota com peças novas, peças chanceladas aí, de qualidade técnica, né, para quem for assumir Polícia Federal, Ministério da Justiça, né, o que quer que seja aí de reposição, tem que ser uma peça técnica, isenta, com liberdade de trabalho. Se não for, a gente volta para aquele gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é da deterioração da confiança do consumidor, dos empresários. A gente vai conseguir levar aquele índice lá para baixo, e aquele índice, ele anda lado a lado com o emprego. Quando a gente coloca os principais índices de difusão de emprego, de quantos setores estão contratando, demitindo, eles andam de mão dadas. Então, a confiança, o canal da confiança é o primeiro que vai cair. E aí a questão, né, é saber o quanto ela vai contaminar 2021 e 2022, porque 2020 já acabou. O ano de 2020 acabou, infelizmente. Né, e ele acabou triste, com 3, 4 meses ele acabou. Então, é saber o quanto que a faca vai entrar na carne aí em 2020 e torcer para o melhor aí, fazer a nossa parte de seguir nessa agenda de retomada do crescimento. Então, de novo, é um cenário chato, né? Eu, como economista, eu vivo com esse embate, né? De ter que... A gente tem que falar a realidade, né? A forma, nem que ela seja ruim, mas voltar aqui para o ponto de que para investimento, né? Você tem que estar bem assessorado, sim. Vai ser um momento turbulento, mas isso não quer dizer que você vai ter que largar a mão da sua agenda de investimento, por gentileza, né? Então, esse recado que eu dou final, Bárbara. Desculpa de novo prolongar. Não, tá ótimo. Eu só queria te agradecer e eu acho que o recado é esse mesmo para os investidores que estão nos escutando. Eu acho que quanto mais assessorados eles estiverem, quanto mais diversificado eles estiverem, quanto mais informação eles tiverem, boas informações, né, que a gente sabe que tem muitas informações aí que não são relevantes, melhor vai ser. E eu gostaria de te agradecer, tá? Agradecer seu tempo, sua disponibilidade. Eu acho que todos aqui ficaram muito satisfeitos com todas as suas explicações e te agradecer mesmo. E agora eu vou passar a palavra para o Bruno, o Bruno Lage, que é assessor também lá do escritório, que vai entrevistar o Bruno também, do Equitas. E eu te agradeço muito, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Bárbara, acho que o Bruno caiu, está tentando entrar de novo. Eu tô aqui. Não, o Bruno... O Bruno Lage, né? Ah, tá bom. Você. Tá bom. Você quer que eu dou alguma sequência ou aguarda? Só um minuto, viu, Bruno? Vamos esperar um minuto, só um minutinho. Deixa eu ver aqui se ele está voltando, Bárbara. Senão você vai dando andamento aí, um minuto. Tá bom. Vai continuar agora com bate-papo bom também aí com
o Bruno, né? Bruno, aposto que a tarde hoje foi bem quente aí para vocês, né? Não deve ter sido muito diferente disso, né? Aguardando só o Bruno Lage entrar, mas acredito que esse bate-papo de agora que o Bruno da Equitas tem para trazer para vocês vai ser de grande interesse também, porque o Bruno, com certeza, hoje teve uma das tardes mais quentes de 2020, né? Acho que passar por situações como essa para um cara do calibre do Bruno já é comum, mas mesmo sendo comum algumas tardes quentes assim, a gente ainda, toda a crise que a gente passa traz um quê de novidade, né? Então, acho que vai ter bastante coisa boa. Com certeza, toda crise tem novidade, né? Você sempre acha que está na pior, né? Mas ela sempre passa, né? Então, já vi várias dessas aí, então estou acostumado. Imagino, né? Então, gente, o Bruno ainda não conseguiu voltar, mas Bruno Donati, se você quiser ir se apresentando enquanto o Bruno vai voltando para o lugar dele aí, acho que pode ser uma boa, porque aí a gente não perde o tempo da live. Tá, joia. Não, beleza, combinado. Fazer uma apresentaçãozinha rápida sobre a Equitas e sobre mim. Eu sou sócio e analista da Equitas. A Equitas é uma casa que existe desde 2006 como gestora de fundo de investimentos, né? Nosso fundo principal hoje, o carro-chefe, é o Equitas Selection, que existe desde 2010. E eu estou na Equitas há 12 anos, né? Olhando empresas, olhando setores, né? Então, já vi os setores que eu olho em momentos bons e momentos ruins. A gente teve 2008 aí, a gente teve 2015, 2016, também foi muito difícil. Agora também está sendo bem desconfortável. E eu acho que o que é legal é isso, né? A Equitas é uma casa com um histórico longo, apesar de ser conhecida no varejo há pouco tempo, né? A gente tem um histórico bem longo, e a gente já viveu por essas crises várias vezes, né? O Luiz Felipe, que fundou a Equitas, ele está no mercado desde o início dos anos 90, né? Nos anos 90 era uma crise dessa todo ano, né? A gente viveu um período aí de 2000, final dos anos 2000 para o começo até perto dos anos de 2010 ali, com poucas crises, né? Isso não foi muito normal, né? Poucas crises no mundo, né? O Luiz Felipe não, ele já viveu naquela época que tinha uma crise por ano. E o processo de investimento, ele é um processo de investimento que existe na Equitas há 15 anos e que foi amadurecido e foi aperfeiçoado em todos esses momentos, né? Então, assim, mesmo com todas essas crises, o track record do fundo é fenomenal, né? A gente teve, desde o início do fundo, o Equitas Selection teve um retorno de 415%, contra 30% do Ibovespa, né, e 146% do CDI, né. Se olhar anualizado, né, que é o jeito correto de olhar, o Equitas Selection teve 18% ao ano, contra só 3% do Ibovespa, né. Então é um histórico bem longo e muito destacado, né. Então, e a gente tem uma visão, né, uma tese de investimento de investimento em longo prazo, né. A gente sempre olha em longo prazo, porque no curto prazo a gente acaba ficando sujeito a esses humores de mercado, né? Hoje mesmo a gente está vendo isso, né? Se cai ou não cai Paulo Guedes, se cai só Moro ou não. Então, assim, no curto prazo isso acaba influenciando demais o humor do mercado, né? Mas acho que no longo prazo, se você investir no longo prazo, o preço acaba convergindo para os fundamentos das empresas, e os fundamentos das empresas que você tem que... você participa da criação de riqueza das empresas, né? Quando você compra uma ação, está comprando um pedaço de uma empresa que gera caixa, reinveste esse caixa em projetos que têm retorno acima do custo de capital, e isso vai gerando riqueza para os acionistas, né? Então, acho que você investir em renda variável no longo prazo, você acaba capturando essa criação de riqueza da iniciativa privada, né? Então, essa é a nossa filosofia, né? Como a gente gosta de investir, né? Então, fazendo uma introdução bem rápida aí da casa, aí queria ficar disponível aí para perguntas que vocês possam ter. Eu acho que o Bruno já conseguiu entrar aí. Bruno, está me ouvindo? Desculpa, gente. No ajuste final aqui, deu uma desligada. Obrigado, viu, Marcel? Parece que você me fez as minhas vezes aí, né?
Vamos lá, toma o carro aí que o carro é teu. Toma a chave. Valeu, obrigado, viu? E aí, meu xará, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Bruno, para quem não me conhece, eu sou sócio e assessor na InvestSmart aqui de Belo Horizonte. Enfim, a primeira pergunta era para você se apresentar, justamente, parece que você já fez isso. E, inclusive, tinha um monte de pergunta hoje que teve que ser trocada, né? Claro. Pelo Com que certeza. aconteceu. Mudou muita coisa. Assim, na verdade, no longo prazo a gente não sabe, né? Mudou no curto prazo. Sim. Mas, de toda forma, eu queria, assim, uma coisa... Eu pedi para... Primeiro, eu sou cotista do Equity Selection. Tem clientes, muitos clientes alocados no Equity Selection também. Eu queria que você falasse um pouco assim, o que você... Acho que talvez seja, não sei se é possível, mas você pensa, o que o pessoal aí pensa, se vocês tiveram alguma conversa sobre isso, o que esse Moro Day, que a gente fala, né? O Moro Day, pode causar no mercado de bolsa do Brasil. Tá. Não, legal. Não, sim, a gente está discutindo o tempo todo, né? O cenário, né? Seja num dia quente como hoje, com bastante notícias, seja num dia mais tranquilo, né? Que a maioria dos dias a gente está sempre discutindo os cenários, né? Sempre focando no longo prazo. Né? Eu acho que, sim, o cenário ainda está muito incerto, né? Acho que diferente do palestrante anterior, que disse que comentou que estava ficando cada vez mais claro que o cenário era muito ruim, né? Acho que, sim, ele é muito incerto, né? Acho que certamente aumenta nesses momentos de cenários incertos, a probabilidade de você ter um cenário ruim aumenta consideravelmente, com certeza, né? Agora, assim, por outro lado, também os preços já estão muito deprimidos, né? Então, assim, por mais que o cenário seja muito incerto, eu acho que o risco de você perder dinheiro hoje investindo no longo prazo em renda variável, ele é muito baixo, né? Porque os preços estão precificando um dos piores cenários possíveis, né? Hoje mesmo não se falava em outra coisa a não ser a saída do muito impacto em né? Figura que tinha um ímpar todo o país, mas em termos práticos o que dita um país progredindo ou não é muito da atividade econômica, né? Então por isso que se falou muito do Paulo Guedes hoje. Aí, assim, os preços estavam refletindo esse cenário, né? Essa dúvida aí, né? Pelo menos. E muita gente, muito se falou sobre. A gente viu no final do dia foi que o Bolsonaro fez um discurso contundente, eu não sei se todos viram, né? Retrucando o Moro, né? Dizendo que não estava interferindo, ou não. Não quero entrar nesse mérito aí de quem está com uma razão ou não, mas o ponto é que o Paulo Guedes estava ali do lado dele. E ainda também vi isso. E o presidente Bolsonaro comentando que o governo é um elo, né? É uma corrente com elos e cada ministro é um elo. E nesse momento ele citou o Paulo Guedes, né? Então, assim, eu acho que esse risco do Paulo Guedes sair, ele era um risco teórico até anteontem, né? Um risco teórico no sentido de que é tão baixo que você não consegue quantificar. Talvez um risco teórico, mas parece um risco baixo, dado que ele estava junto ali do efetiva com o presidente Bolsonaro, né? E estava o Banco Central, que também é uma figura dada, né? De economia e a cabeça correta, né? De economia, né? Ele também, assim, o cenário hoje, eu acho que sim, o mais provável é que a popularidade do Bolsonaro caia muito. Acho que todo mundo viu, né, nos seus grupos de WhatsApp aí, sempre tem o grupo com mais pró-Bolsonaro, né? Com certeza. Viu que essa turma meio que se escondeu, né? Ou já virou a mão. Então, assim, a popularidade dele deve cair. A popularidade dele vai cair com certeza com o governo, né? A administração, em termos práticos, né? A gente pode, sim, a gente viu o Temer depois do Joesley Day, né? Você até deu um apelido bom aí de Moro Day. Vou começar a adotar nas próximas aí.
o presidente Temer, depois do Joesley Day, ele continuou governando, né? Assim, óbvio que é difícil algumas coisas com menos popularidade, mas o Temer continuou governando e continuou implementando reformas que foi bem importante para o desenvolvimento do país, né? Eu acho que tem uma chance razoável disso acontecer, né? O Bolsonaro tem acenado com o Centrão em vários momentos, e a gente teve contato com vários deputados, senadores e analistas políticos que também transitam muito bem na Câmara. A gente teve contato com eles aí nessa tarde também, e todos dizendo que assim, ambiente para impeachment assim, hoje é muito baixo, não existe ambiente para impeachment. Então, assim, essa que também foi uma das possibilidades que o mercado gostaria de parece baixo. E no fim do política, porque pode ser, não pode ser, né? Tem alguma carta na manga, né? Então, assim, e se olhar histórico do Brasil sempre foi assim, né? Político para cair atirando, o ministro para cair atirando tem que ter alguma carta na manga. Não sei se é o caso do Moro, né? Dado que não é um cara de política mesmo, né? Então, acho que primeiro a gente tem que aguardar pelo menos aí umas 24 horas ou alguns dias para ver se tem mais alguma coisa além do que o Moro simplesmente falou, né? Além da palavra dele apenas. Não falando que isso é pouco, né? Mas só querendo dizer claro. se tem mais alguma coisa ou não. Agora, assim, se for só isso mesmo, eu acho que tem chance do Bolsonaro se sustentar com uma popularidade um pouco mais baixa, mas com uma proximidade maior do parlamento, e com o Paulo Guedes não fraco como se imaginava 2 dias atrás. Né? 2 dias atrás, quando se falava de queda do Moro, falava do Plano Marshall, né? E os militares fazendo a apresentação sem o Paulo Guedes. Né? Eu acho que esse cenário, apesar de não ser mais uma probabilidade teórica, eu acho que é uma probabilidade baixa do Paulo Guedes sair. Aí o outro cenário é assim, realmente o Moro tem alguma carta na manga, aí vaza alguma coisa aí, como a gente viu na política aí no passado, né? Acho que quando vaza um áudio ou uma imagem é sempre muito mais contundente que a palavra de alguém, né? Aí sim eu realmente acho que aí pode ter um clima para impeachment, né? Aí impeachment seria um processo doloroso, um pouco demorado, mas que no fim das contas vai assumir um vice-presidente que tem alinhamento com uma responsabilidade fiscal, tem alinhamento, é um vice-presidente menos avesso ao diálogo, né? Desde o começo ele sempre mostrou que o diálogo era sempre a melhor forma, né? Então, assim, no fim do dia é um general bastante político, né? Todo general é político, né? Ninguém chega a ser general sem política, né? Então, assim, é um cenário que está muito incerto, está muito difícil de falar o que vai acontecer, mas eu acho que os 2 cenários mais prováveis hoje são esses, né? Ou o Moro fica com uma popularidade menor, mas dialogando mais com o parlamento e com o Paulo Guedes, tem um risco baixo dele ficar sangrando sem o Paulo Guedes, e tem o outro cenário de realmente ter uma carta na manga do Moro, e aí a popularidade dele desabar mais fortemente ainda e ter um ambiente para impeachment, né? Se eu pudesse resumir aí, pelo menos quais são os cenários que a gente está enxergando hoje. A possibilidade, né? Porque assim, no fim do dia é muito atribuir hoje probabilidades. Sim, está muito em cima. Acabou de acontecer, a gente não conseguiu ver ainda os desdobramentos, mas assim, uma coisa é fato, assim, as interações que a gente teve com gente do parlamento, que não tem ambiente hoje ainda para qualquer conversa sobre impeachment, né? Ele virou assunto, mas ainda não tem ambiente para isso. Entendi, não, bacana. Teve um cliente meu hoje, um bom cliente, que me falou uma frase, aí eu queria ver se você concorda com ela ou não. É uma pergunta rápida para a gente continuar. Ele falou assim, o presidente cai, mas as empresas ficam. O que você acha disso? Não, é isso aí. Eu acho que eu até comentei no meio da minha resposta que eu não gostava muito de falar de política, até porque, assim, é muito fluido, né? Muda o tempo todo, né? Política, quando alguém perde um espaço de poder, alguém vai lá e ocupa, né? Não existe vácuo de poder.
Então, por isso que é sempre muito fluido. Agora, ele tem razão, assim, empresas boas vão estar aí sempre, né? Uma coisa que eu gosto de falar, né? Se você olhar a crise de 2015 e 2016, que é uma bem recente, eu gosto de citar ela por causa disso, está bem fresco na cabeça das pessoas, e foi uma crise bem específica nossa, né? Não foi uma crise global que acabou contagiando aqui, foi uma crise totalmente nossa, né? Se você olhar de 16 para 19, o crescimento das empresas sólidas, empresas com balanço, empresas com boas vantagens competitivas, com boas marcas, com boa gestão, se você olhar o quanto cada uma delas cresceram de 2016 para 2019 versus o resto do mercado, elas cresceram muito mais que o resto do mercado. E o porquê isso, né? Porque quando você está num momento delicado, num momento difícil como esse, e como foi em 2015, 2016, acontece o que a gente chama de consolidação forçada, né? Você tem as empresas mais frágeis sendo expelidas do mercado competitivo, e a crise uma hora passa, sempre passa, todas as crises passam, e quando ela passa, essas empresas mais sólidas bebem uma água, exatamente, bebem uma água mais limpa, né? E estão mais preparadas para crescer e ganhar participação de mercado, né? Então, só para dar alguns números aí, por exemplo, a Azul de 2016 a 2019 cresceu 60%, enquanto o resto da indústria cresceu 0%. A Ezetec cresceu 720% de 2016 a 2019, enquanto a indústria imobiliária em São Paulo cresceu 100%. A Localiza cresceu 160% de 2016 a 2019, enquanto os competidores cresceram 60%. Então, só para dar alguns exemplos aí de que acontece nesses momentos, né? Então, acho que é isso mesmo, assim, acho que reserva de valor são boas empresas, né? Você pode ter um preço deprimido aí em função do humor do mercado agora, mas acho que se olhar, investir pensando em longo prazo, elas vão estar aí e vão estar bem, né? Vão sair melhor do que entraram nas crises. As boas ficam, né? Exatamente. E assim, como é que a gente, pelo menos eu oriento meus clientes e eu mesmo, em momentos de alta volatilidade, de crise, de extremos problemas, essas coisas, esses eventos, esses cisnes negros, né, que o Taleb falava, eu oriento, calma, não mexe muito não, fique o mais quieto possível. Como é que é o comportamento de vocês em relação a momentos graves, assim, como o Covid e como um dia de hoje, por exemplo? Não sei se hoje é só um dia, né? Pode ser que se estenda, mas em momentos de muita volatilidade, de muita crise. Eu acho que é isso que você comentou mesmo, né? Acho que nos momentos de pânico e de histeria, você acaba fazendo movimentos muito emocionais, né? E os movimentos emocionais tendem a ser movimentos errados, né? O que a gente faz é sempre tentar analisar o horizonte de longo prazo com uma maior racionalidade possível, né? Então, para contar um pouco do como que a gente que a gente fez durante a crise ali, desde o começo, né, na história, primeiro falando da pandemia, né? A gente estava muito animado, né? A gente estava bem animado com o Brasil, a gente estava bem animado desde de 2015, 2016 ali, né? Quando começou a se falar em impeachment de Dilma, a gente já estava bem animado. Acho que a gente gosta de se posicionar olhando empresas boas, como eu comentei na resposta anterior, mas também sem ignorar o momento do ciclo macro que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente estava no momento do ciclo que tinha uma ociosidade enorme na economia, né? Você tinha um hiato enorme, né? Com muito espaço de mão de obra, espaço de até infraestrutura, por incrível que pareça, né? Com a mesma infraestrutura que a gente tem aqui hoje instalada, a gente já teve um PIB 10% maior, né? Então, assim, a gente tem espaço de infraestrutura, a gente não vê inflação de serviços acontecendo no curto prazo, e não via na época também, que foi o maior problema da crise de 2015 2016, né? Foi onde culminou, né? Onde a gente tinha era tanta gente empregada que a gente tinha uma inflação de serviços e o governo tentando puxar ainda mais essa corda, né? Levou a um problema que a gente teve lá em 2015, 2016. Né? Então, assim, a gente estava vendo um cenário totalmente oposto, né? Óbvio que tinha um problema fiscal, mas a gente estava vendo que a gente estava caminhando na direção de pelo menos abrir uma discussão para solucionar os nossos problemas fiscais, né? Acho que
se tem um legado que a Dilma deixou para a gente no Brasil, é que mostrar que o que você faz para dar tudo errado, né? Então, ela provou por A mais B que, assim, ter irresponsabilidade fiscal não funciona, né? Então, a gente via que a gente estava mudando de rumo, a gente continuou animado até o começo do ano, que aí já tinha virado mais consenso, né? Tinha muita gente já muito animada, e até por isso os preços de algumas ações já começavam a mostrar, se mostrar um pouco valorizadas demais, um pouco caras. A gente estava posicionado nas empresas que a gente acreditava que ainda tinha muita oportunidade para crescimento e que a gente achava que a simetria ainda era muito positiva de preço. Mas, assim, ainda vendo algumas empresas caras, a gente achava muitas oportunidades de investimento ainda, né? Então, por isso, a gente estava 100% alocado. Aí, quando veio a crise, né, do coronavírus, a gente, não é que a gente se antecipou a ela, mas no meio da crise, né, no meio do mercado caindo já, a gente percebeu que não ia ser uma crise pequena ou uma falsa crise, né, como foi o Joesley Day, que você comentou, a greve dos caminhoneiros, né, que foi uma crise que ameaçou, mas não aconteceu, né? Que o brasileiro conhece hoje, né? São pequenas crises. O brasileiro de bolsa nova, né? Vamos dizer. Isso, exatamente. O investidor brasileiro acha que crise é aquilo, né? Mas não, na verdade não. Aquilo lá, na verdade, até remunerou. A marolinha. Era uma marolinha. Até remunerou bem quem fez o buy the dips, né? Comprar nas baixas, né? Ali no meio da crise, a gente viu Foi a promoção mesmo. Exatamente. Ali no meio da crise do corona, a gente viu que não ia ser uma crise qualquer, né? Sim, seria uma crise bem importante, né? Em função de comprometer a liquidez de todas as empresas, né? E das famílias também, né? Tudo quebra por liquidez, né? Ninguém quebra por alavancagem, né? Então, assim, a gente ficou bem cauteloso e no meio da crise a gente resolveu fazer caixa. A gente fez 20% de caixa durante a crise, né? A principal fonte de caixa foi Petrobras. Depois a gente pode falar sobre isso, que é sempre assunto. A gente fez caixa em Petrobras, a gente vendeu, o nosso preço médio de venda foi R$20. E a gente fez, era a maior posição do fundo, né? Era 13% do fundo era a Petrobras, a gente fez 20% de caixa, a maior fonte de caixa foi Petrobras. E ao longo da crise, né, a gente fez esse caixa porque a gente queria ter flexibilidade para poder montar posições que a gente sabe que surgem oportunidades muito boas no meio do pânico e da histeria. A gente sabe que sempre surgem oportunidades muito boas e a gente queria ter flexibilidade, ter algum caixa para poder se aproveitar dessas oportunidades. E foi o que a gente fez ao longo das últimas semanas, né? A gente foi voltando o portfólio para 100% de exposição ao longo das últimas semanas. A gente pode falar depois do que a gente comprou. E foi essa a nossa atitude na crise anterior, né? Nessa crise aqui agora, né, hoje, né, no Moro Day, a gente resolveu fazer um pouco de caixa, sim. Deu tempo? Não, dá tempo. A gente fez um pouco de caixa, mas pouco, né? Foi um movimento bem menor do que o que a gente fez lá no meio no início da crise do corona, né? A gente fez um pouquinho, mas mais por cautela, para observar. Mas acho que no preço que está hoje, eu acho que assim, o risco de perder dinheiro ainda é muito baixo, né? É aquilo que eu comentei no começo, né? Por mais que você tenha um cenário muito incerto ainda, eu acho que as probabilidades são aquelas 3 que eu comentei, sendo que 2 delas, que para mim são as mais prováveis. Eu acho que a gente navega aí tranquilo. Bacana. Quer dizer, tranquilo não, né? Nunca tranquilo. Na medida possível, né? Exatamente, a gente navega. Mas você até entrou na próxima pergunta, que era qual ação que eu ia perguntar qual ação que te brilha os olhos e qual ação que saiu da carteira. E aí, sim, eu complemento a pergunta. A Petrobras saiu, por quê? Qual o racional disso? E aí sim eu mantenho a pergunta. Qual é a ação que te brilha os olhos? Qual foi quer dizer, ou ação ou setor, né? Claro, pode ser, que pode ser vai ser mais resiliente agora na volta, na recuperação pós-Covid e pós-Moro Day. Não, a Petrobras a gente acabou vendendo porque, assim, além do cisne negro que você comentou, que foi a pandemia, em Petrobras a gente teve mais um cisne negro,
que foi a história da briga de um príncipe árabe com um déspota russo, né? E que jogou no meio do momento que a demanda por óleo desabou. Esses dois players estavam brigando por mercado e jogando oferta no mercado. A gente viu até alguns dias aí atrás o preço de contrato futuro de vencimento curto negociando a preços negativos, né? Eu vi isso. Que é assim difícil de imaginar. Deu medo, né? Foi realmente impressionante. Quase que eu abri um storage aqui em casa para pôr uns barris de petróleo. Não, é engraçado, tinha gente fazendo conta de storage em apartamentos em Manhattan, a conta fechada. Imagina só. O duro era trazer o petróleo lá de Oklahoma para Manhattan. Tranquilo. Por isso estava negativo, né? Exatamente. Esse é exatamente esse o ponto, né? Não estava negativo porque não tinha onde estocar mais, né? E então, assim, no fim do dia era dois cisnes negros, né? Você tinha uma camada de risco, que é a pandemia, que está influenciando todas as ações, e em cima de Petrobras você tinha uma outra camada de risco ainda, uma segunda camada, que é a briga desses dois players, né? Assim, você querer prever o que vai acontecer de uma briga de um príncipe árabe e um déspota russo, assim, é muito difícil de você querer. Eu acho que você estaria sendo ingênuo ou pretensioso demais achar que você vai conseguir ter uma leitura muito diferenciada de uma briga dessa, né? Assim, o que é fato é que, assim, essas brigas nunca duram para sempre, né? São dois produtores de óleo, óbvio que o interesse deles é que o preço fique alto. Agora, no curto prazo, quanto tempo eles vão brigar até conseguir eliminar os produtores americanos que têm um custo de produção maior, quanto tempo essa briga pode durar, é muito difícil de saber, né? Então, foi por isso que a gente acabou saindo, né? Se você quiser, eu posso falar até um pouco mais, né, sobre Petrobras, não sei se você quer trocar de assunto. Não, tá tranquilo. Tem mais algumas perguntas, mas... Tá. Não, é só para complementar, então, a pergunta, esse ponto de Petrobras, é que, assim, o cerne do case, né, era que a Petrobras ia ter muitos desinvestimentos e desinvestimentos em setores que a influência governamental é potencialmente muito grande, né? Tinha essa pergunta, tá vendo? Já respondeu. Que são as refinarias, né? No fim do dia, se você tem se tem uma estatal produtora de petróleo, mas que não tem a refinaria, a influência governamental no fim do dia ali passa a ser muito baixa, né? Assim, óbvio que tem os problemas de governança ali, eventual corrupção e tal, mas assim, você querer influenciar no preço do que os derivados do petróleo, né? O preço que a gasolina e o diesel vai ser vendido num país, tendo só uma produtora de petróleo, é muito baixo, né? Você tem que ter refinaria e você tem que ter monopólio de refino, né? Então, assim, grande parte do case era você desinvestir de algum desses setores, não só você desalavanca a companhia e vende ativos que têm uma rentabilidade muito baixa, como você também diminui a capacidade de influência governamental, mesmo que houvesse uma troca de governo, né? Então, assim, supor que algum governo populista assuma em algum momento uma Petrobras que existe apenas a parte de exploração de petróleo, não vai conseguir fazer muita coisa, né? Não vai conseguir influenciar no preço da gasolina, né? Então, esse era um dos grandes cernes do case. Só que eu acho que agora, com esse cenário, refino vai demorar bem mais para ser vendido, o preço que isso vai acontecer é muito mais incerto, e a parte de exploração de petróleo, que antes era muito rentável para a Petrobras, hoje passou a ser muito pouco rentável nos preços de hoje, né? Bem menos rentável do que... Exatamente. Então, assim, e como essa é a parte do EBITDA da companhia, né, que tem pouca influência governamental, e foi justamente essa parte que teve uma queda de lucratividade, lucratividade, né? Você teve a componente de distribuição de lucro que vem em exploração de petróleo diminuiu sobre o lucro total da companhia, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente viu, né? Então, assim, eu não acho que quem comprar agora, olhando para longo prazo, né, 2, 3 anos, eu acho que vai acabar ganhando dinheiro, né? É só que a gente encontrou... O portfólio é sempre escolhas, né? Você nunca pode ter tudo que você acha que vai subir, né? Você tem que sempre escolher a melhor assimetria, né? A gente achou que tinha outros cases com uma assimetria, um risco-retorno mais favorável, né? Foi por isso que a gente acabou saindo de Petrobras. Bacana. E qual que é a ação que te brilha os olhos?
Assim, Ou que brilhou os olhos, né, há mais tempo, né, há poucos dias. A gente sempre, acho que sempre tem que olhar o portfólio, né? Acho que por mais que a gente conheça as empresas que a gente investe há muito tempo, né, há muitos anos, né, mais de década, né, cada um dos analistas olha os seus setores há mais de década, por mais que você conheça os riscos, você não elimina os riscos, né? Então, o melhor jeito é diversificação, né? Por mais que você conheça os riscos, você tem que diversificar, não dá para pôr todos os ovos na mesma cesta. Então, assim, é difícil falar de uma ação só. Ou setor que seja, se tiver, claro. Tá. Eu não vou deixar totalmente no vazio, não, mas eu vou falar dessa parte de setor aí. De setor, no fim do dia, eu acho que é até pior falar do que falar de empresa, porque setor é aquilo que eu falei no começo, né? Setor, dá um exemplo aqui. No boom imobiliário que teve de 2005 até 2010, assim, foi o maior boom imobiliário que a gente passou no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. O preço dos imóveis mais que dobraram no período, né? Mesmo assim, num momento como esse, você imagina, né? Putz, as incorporadoras imobiliárias ganharam muito dinheiro, né? Mesmo assim, se você olhar, se você fizer um índicezinho de empresas do setor imobiliário nesse período, se você tirar a EZTEC, que é um investimento nosso, que a gente gosta muito, que é uma empresa vencedora nesse setor, o índice até caiu, né? Foi um momento muito bom para o setor. E se você olhar as empresas como um todo, tirando a EZTEC, que é a melhor empresa, as empresas caíram como um todo, né? Então, assim, setor eu acho que muito... Você tinha um macro bom, mas as empresas não corresponderam, é isso? Exatamente, assim, porque todos os setores você tem os vencedores e os perdedores, né? A gente teve um boom imobiliário, mas teve problema de execução, porque todo mundo estava crescendo muito, né? Então teve problema de estouros de obras, atrasos com entrega, empresas fazendo um monte de besteira para atender os desejos do mercado, né? Então saindo comprando land bank, saindo lançando um monte de coisa, sem ter capacidade de executar aquilo, né? E lançando em mercados que não conhecia, né? Então, assim, no fim do dia, você tem que investir em empresas boas, né? Então, nesse setor, ficou muito claro isso, né? É um setor muito difícil, um setor ruim, para falar a verdade, né? Com baixa barreira de entrada, né? A única barreira de entrada é capital, e mesmo assim você consegue contornar essa barreira de entrada se alavancando, né? Fazendo permutas e etc, né? Então, assim, só as empresas boas ganharam dinheiro no melhor momento para o setor, né? Então, falar de setor é sempre muito complicado, né? Agora, para falar de empresa, para não ficar totalmente no vazio, o que eu posso falar é a empresa que a gente mais comprou desde que a gente vendeu para a Petrobras, né? A empresa que a gente mais comprou foi a Equatorial. Achava que era empresa... Não, foi a Equatorial. A gente conhece a empresa muito de perto, né? O sócio que olha, que analisa esse setor conhece muito bem a empresa. O management é fenomenal, uma capacidade de execução muito diferenciada, né? Uma empresa privada de distribuição de energia no Norte e Nordeste, que assim foi vendida no momento da histeria ali do pânico, foi vendida a qualquer preço, porque simplesmente os gestores querem reduzir risco no seu portfólio, ele vende a qualquer preço, né? Então a gente conseguiu comprar a Equatorial, que é uma empresa que tem uma previsibilidade de receita enorme, num preço muito atrativo, né? Chegou a cair quase pela metade, né? Não chegou a cair pela metade, mas quase isso, né? Então, foi um case que a gente enxergou uma simetria muito favorável, né? Acho que tem um pouco de risco de regulação ali, mas eu acho que são riscos que, aliás, outro legado da Dilma, né? Assim, mostrar que você querer mexer na regulação dos setores para tentar baixar preço, né? No caso ali, tentou baixar preço de energia na marra, isso só cria desorganização, né? Então, acho que nesse ponto a gente está bem mais maduro, a gente consegue ver que a regulação vai tentar, as agências reguladoras vão tentar solucionar o problema que a gente está tendo agora de muitas empresas que estão long energia, outras estão short, vai se solucionar, e é relativamente tranquilo de solucionar esse problema. Então a gente está bem animado com a companhia aí. Bacana, bom demais. Inclusive, assim, eu já sigo, como eu falei, eu sou cotista, tem vários clientes que eu aloquei no Equitas. Eu sigo algumas outras entrevistas passadas e eu ouvi, acho que é o Luiz, né? Que ele falou que
ele falou muito bem da Azul, que é um case da Bolsa que teve uma queda, bateu R$60, caiu para quase 10, e que vocês diminuíram a posição dela. Diminuiu também pelo preço, óbvio, né? Porque ela caiu muito, mas também porque pelo setor, né? Pela probabilidade, talvez, dela quebrar ou não, enfim, tem essa história. Eu queria saber um pouco qual que é a sua visão sobre a Azul. Assim, é uma empresa pontual que eu estou falando, mas, de fato, por quê? Eu ouço dizer que é sempre a líder, é a mais bem estruturada, que tem a história do hub, igual esqueci o nome da empresa. Depois eu lembro e falo. Copa, isso. Ela faz uma gestão parecida. É uma empresa diferente no Brasil, que é líder de mercado, mas que teve uma queda muito acentuada agora. E o Luiz falou que diminuiu a posição do fundo em relação a ela. Eu queria escutar um pouco da sua opinião sobre essa empresa. Tá, não, legal. Ela é parecida com a Copa no sentido de ter o hub, né? Acho que a Copa está em mais dificuldade agora em função de ser dependente de destinos internacionais, né? Acho que isso é uma especificidade do case ali deles que é bem complicado, né? A Azul é isso mesmo que você comentou, a escala de rede que o hub permite, né? É o hub junto com um modelo de ter frota flexível, você ter aviões de diferentes tamanhos, né? Os competidores dela, principalmente a Gol, tem um modelo de frota única, né? Que realmente traz uma série de vantagens, né? Principalmente no treinamento de piloto, né? Você só tem um tipo de treinamento, manutenção, estoque de peças. Assim, realmente você tem uma vantagem bem grande de ser monofrota, só que você perde muito flexibilidade, né? Principalmente de atender mercados menores, né? Então a Azul, juntando essas duas estratégias, de você ter um hub junto com uma frota flexível, permitiu a ela ter uma capilaridade muito diferenciada em relação à competição, né? Então, só para dar alguns números, a Azul atende mais ou menos 130 destinos no Brasil, contra 40 dos competidores, né? Então, só para dar uma ideia da dimensão, é mais que o triplo de destinos versus a competição. E nessas rotas que ela está fazendo sozinha, que ela faz... Ela põe preço, assim, né? Exatamente, ela está sozinha, né? Então o cara não tem alternativa, né? E Hub é um modelo que é um modelo de escala de rede, né? Escala de rede, quanto mais você cresce, mais potente ele fica, né? Então, e o exemplo que eu gosto de usar, por exemplo, quando conecta um destino novo no Hub, né? Vou usar um exemplo aqui que nem é tão bom porque ele já atende, mas só como exemplo. A hora que você conecta Passo Fundo no Hub, por exemplo, você não só atende a demanda, né, das pessoas, dos passageiros que estão em Passo Fundo e querem ir para os outros 130 destinos da Azul, né? Você atende a demanda que estão nos outros 130 destinos da Azul e que gostaria de ir para Passo Fundo e não conseguia, né? Então, assim, por isso que ele vai ganhando cada vez mais potência, né? Então, um outro dado, né? 93% dos passageiros que fazem Ribeirão-Viracopos não é para parar em Viracopos, é para fazer conexão para um outro destino, né? Então, assim, isso é escala de rede. Escala de rede é uma das escalas mais difíceis que tem de você conseguir quebrar, né? Então, esse é o case, o que a gente enxergava na Azul lá atrás, né? Junto com o que você comentou, né? Que é um management execução iniciada, é um management muito bom. Agora, para a crise, isso também é muito importante, né? Porque é aquilo que eu comentei, a dúvida é o que você comentou mesmo, né? Sobreviver, ela tem que sobreviver. Para a empresa se beneficiar disso no longo prazo, ela tem que sobreviver. E para sobreviver, ela está, de fato, o setor inteiro, no mundo inteiro, está vivendo um problema de liquidez, né? Porque esse setor é de natureza alavancada por natureza, é um setor muito alavancado, né? É um setor muito complicado e que tem problemas de liquidez, né? Então, eu acho que vai vir a ajuda do governo, né, para as companhias aéreas. A dúvida é em que termos. Eu acredito que vai ser em termos favoráveis, porque senão as companhias também não aceitam, né? E eu acho que a simetria para o preço de hoje também é muito positiva, né? Agora, por outro lado, é tudo que eu comentei, né? Tem bem mais risco, né? É um setor que é bem complicado, como você disse. Agora, o fato de Azul ser um modelo diferenciado
ajuda muito, né? Imagina um credor de um banco, né? Ou um lessor, né? Putz, você quer dar um waiver, né? Você quer permitir alongar o pagamento dos aluguéis das aeronaves. Para quem você acha que vai sobreviver e vai estar aí daqui 1, 2 anos e conseguir honrar os contratos de longo prazo, ou você vai querer dar waiver para quem você acha que vai morrer no curto prazo, né? Quem vai morrer no curto prazo, você vai tentar receber o máximo possível, né? Então, você vai cobrar o aluguel dos próximos meses, né? E o que a gente tem visto é que a Azul tem conseguido renegociar os termos, né? O alongar o pagamento, quer dizer. Então, acho que isso ajuda bastante. Mas, de novo, realmente o risco aumentou bastante, por isso que a gente diminuiu, né? A diminuição não foi só preço, foi também preço. Mas Venderam também. A gente vendeu também um pouco. Entendi. Corre risco dela crescer, né? Nessa época também, por ser líder. Não é líder de mercado, eu acho. Talvez líder em algum quesito, não seja líder em tudo, mas pela diferenciação que ela tem, ela pode crescer, pelo que você acabou de falar, de conseguir um crédito que os outros não conseguiriam. Exatamente, assim, a empresa não... Acho que você está até correto de chamar a empresa líder, não a empresa que tem o maior market share, né? A empresa que tem a melhor rentabilidade. Em algo, né? Exatamente. A Azul era a empresa que mais gerava caixa, era a empresa mais rentável do mundo, né? Então, assim, óbvio que está complicado, um momento difícil, mas acho que vai acabar sobrevivendo e vai voltar aí com melhor do que entrou dessa crise. Aproveitando que era... A dúvida é só qual vai ser o tamanho da diluição, né? Porque o BNDES vai dar o crédito junto com os bancos privados em troca de call options, né? Eles vão ter opções de serem acionistas a determinado preço, e essa é a dúvida, qual o preço? É isso que está sendo discutido hoje. Então, sim, a dúvida hoje é o tamanho da diluição, é a principal dúvida. Né? Entendi. Não, bacana. E você acha que, assim, aproveitando que eu não sabia que ela era tão geradora de caixa assim, você acha que, é uma pergunta clássica, acho que do mercado de ações, o que importa no preço da ação é o lucro, sempre? No fim do dia é o lucro no longo prazo, né? A capacidade, não o lucro de curto prazo, mas a capacidade da empresa é o que a gente chama de earnings power, né? O crescimento de earnings power. Quanto que a empresa vai ser capaz de gerar lucro no longo prazo, né? É isso que importa no fim do dia. Né? Não, bacana. Voltando um pouco à estrutura do fundo, eu tive clientes, que, igual eu te falei, já tem clientes lá, que perguntaram assim, nossa, o Equita sempre subiu mais do que o Ibovespa. Isso ficou claro também que subiu 600% desde que até hoje, e o Ibovespa 72,8%, né? E só que agora, em março, ele caiu mais do que o Ibovespa também. Isso vem de posição vendida, isso vem de alavancagem. Eu queria que você explicasse um pouco também por que a gente quer explicação quando cai, né? Quando sobe, tá tudo ótimo. Não, claro, lógico. Dever de transparência aqui, dever fiduciário com os cotistas de transparência, né? Aliás, até você comentou que é cotista nosso, eu esqueci de agradecer a confiança, né? Obrigado pela confiança aí. Eu que agradeço. Não, o que aconteceu nesse período aí foi assim, de investimento, mas não existe azar, né? Mas é que a gente tinha um conjunto de empresas que foi muito impactado pelo kit pandemia, que a gente chama, né? A gente tinha uma empresa de locadora de carros, a gente tinha a Petrobras, que teve os 2 cisnes negros, né? A gente tinha uma empresa de saúde, então assim, e uma companhia aérea, né? Então parece Azul, né, no caso. Exato. Aqui ficou de 60 para 10. Exatamente, parece até piada, né? Mas assim, justamente os setores mais impactados pela pandemia, né? Foi por isso que a gente acabou caindo mais que o índice, né? Não foi alavancagem, não foi nada disso, até ao contrário, a gente tinha puts, né? A gente tinha proteção no portfólio, elas eram pequenas, né? E durante a crise, óbvio que o preço das puts sobe muito, né? O prêmio, né? Se você tem um seguro de um carro, mora num bairro perigoso, estaciona seu carro na rua e tem 18 anos, você vai pagar um seguro caríssimo, né? O mercado é a mesma coisa, né? Não tem almoço grátis, né? Então, no momento da crise ali, os preços das opções de venda estavam muito caros, a gente acabou
saindo, foi um pouco cedo, a gente acabou se precipitando, poderia ter protegido mais se tivesse mantido, mas foi isso, né? Foi uma combinação de fatores aí que explicam isso. Agora, por outro lado, assim, a gente tem um processo de investimento aqui que se provou muito no longo prazo, né? Acho que no curto prazo essas empresas acabaram sofrendo mais em função de ser justamente o kit pandemia aí, né, que eu comentei. Mas eu acho que são empresas sólidas que vão atravessar isso daí e vão beber água mais limpa depois que isso tudo passar, né? Eu acho que essa queda de preço não reflete o fundamento dessas companhias, né? Eu acho que foi mais uma combinação desses fatores aí, mas acho que a gente vai fazer. Muita gente pergunta, né? O que vocês vão fazer para recuperar o que vocês perderam, né? O que a gente vai fazer é o que a gente sempre fez, né? Acho que quem prometer que vai fazer alguma mágica, né? Vai uma grande tacada, se acertar tudo bem, mas assim tá correndo grandes riscos, né? Não dá para você querer recuperar da noite para o dia uma perda que não é permanente de capital, né? Se você quiser fazer isso, você vai incorrer em riscos desproporcionais, né? Então a gente vai fazer o que a gente sempre fez, e o que a gente sempre fez é isso que você comentou, né? Um track record, né? Um histórico de retorno aí muito diferenciado, né? Muito acima dos competidores, né? A gente está no varejo há pouco tempo, a gente era um fundo que a gente acabava distribuindo exclusivamente nas grandes famílias, né? E as pessoas do varejo às vezes não viram todo esse histórico, né? Mas se você olhar desde o início do nosso fundo, né, um dos melhores fundos, se não o melhor fundo em termos de retorno para os cotistas, né, desde o início do fundo. Eu acho que, inclusive, se não me engano, ano passado, em termos de rentabilidade, o Equitas ficou em primeiro lugar na XP, pelo menos dos fundos disponíveis na XP. Então, ele ficou... Foi isso mesmo? Foi. Tenho quase certeza que sim também. Mas assim, no curto prazo você acaba ficando em primeiro de tempos em tempos, né? Mas de novo, a gente busca estar muito bem no longo prazo. Né? Acho que se você querer mirar, estar em primeiro no curto prazo, né? E um ano para a gente é curto prazo. Claro. Quando você errar, você vai ser o último, entendeu? Então você vai errar muito, né? Exatamente. Para você querer ser o primeiro, dado que a competição é muito difícil, você vai acabar incorrendo em muitos riscos, né? Então, quando você errar, você vai acabar sendo o último. Então, a gente busca sempre consistência de retorno a longo prazo. Eu convido, se alguém quiser olhar o histórico, sempre muito consistente, né? A gente sempre busca estar lá no primeiro quartil, né? Se você ficar consistentemente no primeiro quartil, você vai acabar, eventualmente, sendo o líder da indústria no longuíssimo prazo, né? Então, assim, aproveitando que a gente está falando que já foi líder, que tem 600% de rentabilidade, assim, até para você me ajudar a continuar alocando meus clientes, o que você acha que são os principais diferenciais que a Equitas tem? Tá. Os principais diferenciais é um time que está junto há muito tempo, né? Acho que diferente de alguns fundos aí que ou são mais novos, ou a junção de pessoas que nunca trabalharam juntos, apesar de ter muito histórico de mercado, nunca trabalharam juntos e não tem um processo de investimento que se provou e se aprimorou ao longo do tempo, né? A gente é um processo de investimento que é o mesmo processo há muito tempo, há mais de década, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial nosso. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer sempre buscar um pensamento fora do consenso e para fazer isso a gente vai atrás de análises proprietárias, né? A gente nunca... O consenso, na maior parte do tempo, está correto, né? O mercado não é totalmente ineficiente, né? Mas se você quiser ter performance destacada, de tempos em tempos, você tem que ter um pensamento um pouco fora do consenso, né? E um exemplo que eu dou para isso por exemplo, a EZTEC que comentei aqui no começo, né? A EZTEC, no começo, quando a gente investiu, a empresa existe no nosso portfólio desde o início do nosso fundo, então a gente está investindo aí há mais de 10 anos na EZTEC. Quando a gente investiu neles, era considerado a patinho feio do setor, né? Você não usa alavancagem para crescer mais, fica focada só em São Paulo, ainda tinha mente de contabilidade da empresa, contabilidade. E a gente não, a gente é uma empresa diferenciada, que os números eram muito melhores que a competição, por capacidade de execução mesmo,
E ao longo do tempo, a Zetec foi virando consenso, né? Ela virou consenso depois que era a melhor empresa do setor com o tempo, né? Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar de pensamento fora do consenso, né? Então, assim, esse é um pouco da nossa filosofia, como a gente pensa, como a gente faz. E eu acho que é por isso que a gente consegue ter uma performance aí bem destacada. Sim. Assim, eu estou trazendo um pouco de perguntas dos meus investidores aqui. Ele perguntou assim, o que é pior? O que pior pode acontecer com o meu dinheiro se eu entregar para a Equitas gerir? Tá. Não, assim, complicado essa aí. Pode acontecer essa é cabeluda, hein? Assim, a gente não é um fundo alavancado, tá? Então, assim, o que pode acontecer, que você vê em outros fundos aí de cair 70% no ano, ou eventualmente ir a zero, né? Isso nunca vai acontecer. Eu acho que era o medo dele, na hora que ele me perguntou. Isso não vai acontecer em hipótese nenhuma, até porque a maior parte do dinheiro de todos os sócios o dinheiro pessoal de cada um dos sócios está investido no fundo, né? O meu, no caso, tenho 2/3 do meu patrimônio investido no fundo. Tenho certeza que todos os sócios têm essa ordem de grandeza também investida, né? Então, não existe a menor possibilidade da gente gerir com essa possibilidade do patrimônio ir a zero, né? Isso não vai acontecer de jeito nenhum, né? A gente não usa alavancagem. O pior que pode acontecer é de tempos em tempos, né, nesses momentos de crise, você ter um descolamento do preço em relação ao fundamento das empresas. Oi. Que deu uma que caída. Bruno? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estavam ouvindo tudo ou caiu, ou não ouviram alguma parte? Fui eu cair, gente? Travou um pouquinho, Bruno. Travou um pouco? Tá, não, só eu não sei quanto vocês pegaram aí, qualquer coisa pede para repetir aí. Acho que não, só eu caí, tá? Pelo chat aqui, só eu caí. Tá. O pior que pode acontecer é diariamente, só que todas, né? Então, essas crises acontecem de tempos em tempos, né? É óbvio que a gente vai ver outras crise que sempre é pior, que nunca vai acabar, que vai passar, não tenho a menor dúvida disso. E vão vir outras crises, né? E em outras crises vai acontecer de os preços caírem eventualmente essa magnitude, né? Infelizmente. Mas é isso, assim, eu acho que quem está com a gente para o longo prazo, não tenho dúvida que vai ter uma performance destacada aí de longo prazo. Não tenho dúvida disso. Bruno, beleza. Acho que a gente está chegando no finalzinho do nosso encontro aqui. Queria que, sim, rapidamente você já falasse uma dica e uma lição que você teve nessa crise, que você teve ou que você pode passar para nós, e que já desse um panorama final para nós sobre a Equitas e sobre o seu pensamento aí do futuro. Tá. Dica, assim, não tem muita dica, né? O que eu queria passar era uma mensagem de confiança, né? Eu sei que esses momentos são muito desconfortáveis, né? São difíceis, entendo perfeitamente, a gente também está se sentindo desconfortável, mas o que eu queria passar é uma mensagem de tranquilidade. Por mais difícil que seja, né? Eu sei que isso aqui vai passar, não tem a menor dúvida. Toda crise passa, essa aqui também vai. E se você estiver olhando para o longo prazo, nenhuma crise é para sempre. Não, bacana. Beleza. Obrigado pela sua participação. Estão me ouvindo, todo mundo? Eu que agradeço. Estou te ouvindo. Beleza. Eu estou ouvindo. Eu agradeço a participação do Bruno. Agradeço por ter participado desse evento. Parabenizo todo mundo que participou. A Bárbara fez uma apresentação. Queria ter falado antes, mas eu caí na entrada. Fez uma apresentação sensacional.
Obrigado, Marcel, por participar aqui com a gente. Foi um evento primeiro online que a gente teve, mas acho que foi um grande sucesso. E eu queria passar a palavra final para a idealizadora desse evento, a nossa grande Isabela Porto. Que Deus agradeça. Bom, gente, da minha parte também eu só queria agradecer a participação do Bruno Donadio, agradecer a participação do Marcos Ross e a todos nós envolvidos para montar esse evento e a participação dos clientes e amigos que tiveram aí com a gente nos prestigiando e também puderam aprender alguma coisa, porque a gente teve muita informação de qualidade e acho que foi muito legal tudo que a gente conseguiu passar aqui. Da nossa parte é isso. Espero poder vê-los em breve em uma próxima. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado.